A visão que se tem hoje da velhice é diferente do passado. Ser idoso atualmente é considerado uma importante etapa de vida. A análise é do professor de História Alexandre Hecker, autor do livro Uma História da Longevidade no Brasil. Toda pessoa acima dos 60 anos é considerada idosa pela lei brasileira. Mas a definição de velhice está muito além da faixa etária, segundo este professor de História Contemporânea da Universidade Mackenzie. Alexandre Hecker decidiu escrever sobre o assunto no livro recém-lançado Uma História da Longevidade no Brasil, da editora Conexão Nacional. Por mais que isso seja presunçoso, eu me sinto um menino. Faço tudo o que fazia há 40 anos atrás. Aos 68 anos de idade, o professor Hecker se baseou na experiência de vida, em depoimentos de pessoas idosas, bibliografias de alguns autores e situações da história para falar sobre a transformação do conceito social de velhice. Até o final do século XIX, você tem o velho é alguém que tem de ser posto ao lado, no geral das culturas europeias ou próximas a ela, né? Como aqui entre nós no Brasil. Mas depois, no final do século XIX, você tem uma espécie de... o cientificismo, a medicina dão passos significativos e se começa a ter uma visão da velhice como uma faixa natural da vida, né? E nesse sentido crescem ideias a respeito da construção de um conceito de velhice mais solidário, a questão das pensões e aposentadorias. Depois, no período Getúlio, isso se torna sistemático também. Então é aí que nasce algum tipo de proteção. O professor de História também se inspirou na fisionomia de antigos presidentes para fazer sua análise. Os presidentes da República Velha, todos eles eram barbudos e tinham necessariamente cabelos grisalhos à mostra. E esta república era correlacionada com uma ideia de severidade. Já no final da década de 20, no começo dos anos 30, nós temos um presidente da República, o Getúlio Vargas, que é completamente glabro, ou seja, não tem barba, quase não tem, é careca, etc. e tal, tentando organizar uma figura de representação mais jovial do que aqueles presidentes anteriores. As famílias do começo do século passado tinham uma imagem bem diferente dos seus velhos em relação aos dias de hoje. Você tem, há 100 anos atrás, ser velho significava ter por volta de 30 anos. Uma mocinha se casava com 13, 14 anos, tinha uma prole, aos 30 era uma matrona. Hoje, com a mudança tecnológica, etc., a gente tem uma velhice quando é exatamente. Os órgãos públicos falam em 60 anos, não é? Mas eu vejo pessoas de 60 anos começando uma nova vida, casando de novo, até tendo filhos, de maneira que hoje ser velho é muito diferente do que foi no passado. Alexandre Hecker reforça conquistas no Brasil, como o Estatuto dos Idosos, que garante a acessibilidade, a gratuidade no transporte coletivo, mas defende que é preciso outras políticas de amparo e integração dos mais velhos. É preciso que os poderes públicos estejam atentos para todas as atividades que se refiram ao amparo à velhice. Não só o transporte, não só a questão da saúde, mas também a questão da cultura, que é fundamental. Segundo o professor, é preciso criar uma nova cultura de respeito aos idosos. Se nós pudermos trabalhar o conceito de juventude, velhice, maturidade como partes fundamentais da vida humana e impossíveis de serem vividas de maneira isolada, talvez o jovem, o velho, o maduro vejam todos a infância, a maturidade e a velhice apenas como uma etapa da vida.